eu queria que a gente lesse o Salmo 23, nós vamos fazer isso agora, né? E aí, muitos de vocês já sabem de cor, né? E aí, de boa, fica fácil ler. Eu ainda escolhi a revista atualizada hoje para não ter problema, né, de inverter frase e tal. Então, vamos juntos? Mas tem que ler, isso aí Irmãos, esse texto, ele foi escrito de uma ovelha para um pastor. Davi é o autor dessa canção, que você vai perceber que é difícil para fazer uma canção dessa, só o Espírito Santo mesmo, entendeu? É uma canção de uma ovelha para o seu pastor. E é uma canção das mais cantadas em todo o mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia, aleluia. Eu queria já colocar o tema aqui, e vou convidar você para se sentar. Daqui quero só que você veja o tema, que é uma travessia, que a palavra ponte tem sido a nossa palavra, é uma travessia da angústia, de um lugar estreito, escuro, para um lugar alto. A travessia, tá, da angústia, que está no verso 4, o vale da sombra da morte, para a habitação da bondade e da misericórdia, que é o plano de Deus para mim, para você. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos juntos pensar sobre isso. Pode se sentar. O Senhor é o meu pastor. Eu queria te dizer que nós brasileiros não entendemos muito do que isso significa. O Senhor é o meu pastor. Sabe por quê? Porque nós não temos um grande rebanho ovino. Tá? Nós não temos essa convivência com ovelhas. Tem pessoas que conhecem uma ovelha na igreja. Nós estamos acostumados com gado e boiadeiro. E algumas igrejas também se acostumaram com isso, com gado e boiadeiro. E eu te explico a diferença. Ovelha segue o pastor, e gado tem alguém gritando atrás e batendo para ir para a direção. Então nós brasileiros não entendemos muito como funciona esse lance de ovelha, mas a gente sabe que ninguém aqui quer ter uma atitude de ser de verdade um boi recebendo pancadas e alguém gritando para dizer para onde você tem que ir. Mas Jesus se comparou como um bom pastor, e como Jesus é, ninguém é. E é sobre Deus, esse pastor, que há uma primeira frase dizendo: o Senhor é o meu pastor. O pastoreio, ele é uma decisão mútua, de alguém que resolve pastorear e de alguém que decide ser pastoreado. A ovelha é um animal que se assemelha muito a um livro esgotado já há muito tempo, de um autor chamado Philip Keller, tá? E esse Philip, ele foi um pastor no Oriente, e depois ele escreveu um livro sobre o Salmo 23, para explicar um pouco mais sobre isso. E ele tem experiências muito interessantes. As ovelhas são muito parecidas conosco. Elas não descansam, elas estão agitadas enquanto elas não comerem, enquanto elas não virem suas necessidades todas satisfeitas, e enquanto elas não perceberem que existe segurança próxima delas. As ovelhas gostam do que o pastor pode oferecer, mas não pensem que todas as ovelhas querem um pastor.
aquela cena de uma ovelha na beira do abismo, ela é muito comum, sabe por quê? Não sei se você já percebeu, as ovelhas elas são devoradoras. Se você deixar um grupo de ovelhas num quadrado, elas devoram absolutamente tudo, inclusive a raiz. E depois, com o processo natural das ovelhas, né, com sua urina e outras coisas, elas destroem o lugar por um todo. As ovelhas elas têm muito desejo de comer as melhores pastagens. E elas não vão percebendo, por exemplo, a diferença entre o abismo e uma boa pastagem. As ovelhas se metem em muita confusão. Muitas. O Senhor é o seu pastor mesmo, ou você é o seu pastor? Muito bonito a gente falar, o Senhor é meu pastor, quando tudo deu errado. Você está na beira do abismo, e na pior, agarrado num galho, e aí você começa a dizer, o Senhor é o meu pastor, né? Começa a gritar como ovelha para Deus, mas será que Ele é o seu pastor mesmo? Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que a gente tem uma relação de submissão com Deus. Deus pode mandar e que a gente vai obedecer, que a gente vai fazer o que o Senhor quiser, mas a gente entende que o Senhor, Senhor, a palavra Senhor usada aqui na Bíblia, é a palavra de dono de todas as coisas. O Senhor que criou todas as estrelas, todas as constelações, galáxias, mundos que nós não conhecemos. Esse é o Senhor. O nosso pastor é esse Senhor. Então nós estamos aflitos para comer uma moita aqui, uma história de uma moita aqui, para nos alimentar mais. E quem é o Senhor de verdade? Ele tem todas as coisas nas suas mãos. Todas as nossas necessidades já foram vistas por Ele. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orarem, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele está dizendo, olha, se preocupe com hoje, porque se você se preocupar muito com amanhã, você vai ficar louco, e vai querer ser o seu pastor, e o seu pastor sou eu. Depois de algumas décadas de pastor, tentando desenvolver essa missão divina, que não é minha, eu digo para vocês que não é fácil, que algumas pessoas estão muito interessadas em andarem juntas, e outras pessoas estão interessadas em andar juntas em alguns momentos, e outras não estão interessadas em andar juntos, de hipótese nenhuma. E às vezes a nomenclatura pastor, ela é usada simplesmente para uma relação de consumo, e não para uma relação profunda, de ordem espiritual. Hoje em dia, essa contaminação se passou também ao que as igrejas estão discutindo sobre o que seja Deus como nosso pastor. Algumas pessoas estão querendo estabelecer com Deus uma relação de consumo, em que eles andam com o Senhor em determinadas circunstâncias, mas depende, não, eu sou o meu pastor. Queria te dizer que o pastor, ele vai estar com você. O bom pastor vai estar com você, quer você reconheça ou não. Acho lindo quando a Bíblia diz que nós é que andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, e Ele sofreu as consequências por nossa causa. E nós olhávamos para Ele e o víamos desfigurados e não o reconhecíamos, porque Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ainda que você não reconheça, Ele vai estar sempre perto de você. Mas não quer dizer que o pastor, ele suporta tudo. Algumas ovelhas, você não sabe, às vezes uma ovelha, depois de reincidências em atitudes mortais, o pastor chega a quebrar a perna da ovelha lá, quebra, engessa, diz para ela, anda perto, da próxima vez eu não vou conseguir te livrar, da próxima vez eu não consigo mais te buscar. Então, ser um bom pastor não significa que tudo que a ovelha faz está certo, tudo que nós fazemos está certo, que Deus vai concordar com tudo isso. Ainda que você não reconheça Deus na sua vida, Ele está ao seu lado. Não quer dizer que Ele concorda com tudo que você faz e que Ele estará apoiando você em tudo que você fizer. Mas significa que Ele está ao seu lado. Basta você o reconhecer como seu pastor e reconhecer que Ele é o Senhor mesmo, e sua vida vai mudar completamente. Às vezes as pessoas elas querem que essa visão de pastoreio agregue algo às suas famílias, mas elas não aceitam o senhorio, que Deus é rei, que Ele domina, e por isso não tem uma experiência de pastoreio.
não têm uma experiência de pastoreio. Por quê? Porque não estão submissas, né? Já falei isso aqui uma vez e achei muito divertido quando eu ouvi um africano pregar dizendo: olha, o senhor é pastor de ovelhas, antílope não. Antílope não, né? Crocodilo não. O senhor não é pastor de quem não é ovelha. E eu e você precisamos decidir se a gente é ovelha ou se a gente é antílope, né? Antílope corre muito e faz o que ele diz. Se você viver em rebelião ao pastor, você vai ser prejudicado. Por quê? O prejuízo é seu. Deus não é prejudicado com seus enganos. Você é prejudicado. Eu sou prejudicado. Houve tempos na minha vida em que eu quis viver em rebelião contra Deus, fazendo o que eu achava que era bom, o que eu achava que devia ser certo, e quem sofri sou eu. Se você bater o seu peito no arame farpado, quem vai ser prejudicado? É você, não o arame farpado. Tome muito cuidado com o que você faz. Segunda frase desse verso 1 que nós estamos meditando agora: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que nada vai faltar para você mesmo? Em nome de textos como esse, existem pregadores dizendo que você dá aqui, toma ali e vai dar tudo certo. E geralmente dá certo para a igreja. O cara dá aqui e quem toma ali também é a igreja, ele acaba sem nada e diz: como não deu certo para mim? O que significa nada me faltará? O que isso quer dizer? Você acredita que isso é um fato? Você acredita que Deus vai abençoar a sua vida? Eu queria contar para vocês um pouco da minha história. E quando eu conto a minha história, geralmente não é uma história tão boa assim, sabe? Eu sou tão pecador, eu gosto de me gloriar das minhas fraquezas, muito mais. Eu era um adolescente para jovem, precoce, e aceitei o chamado de ser pastor, e fui estudar teologia. Eu tinha uma calça de grife, uma camisa de grife, eu tinha roupa de grife, e eu fui parar lá no Nordeste para trabalhar com gente miserável. Eu fui descobrindo algumas coisas com poucos dias, que as minhas roupas não combinavam com a de ninguém, porque eu também não tinha idade de ninguém que estava estudando lá. Eu era o mais novo de todos. E várias vezes eu perguntava: o que eu estou fazendo aqui? A segunda coisa que eu descobri é que, apesar de eu estar fazendo um curso integral, o recurso que estava destinado para mim não era suficiente para eu comer. Eu não conseguia comer o que era oferecido todo dia. E a terceira coisa que aconteceu comigo é que eu tomei uma decisão, que eu não ia contar isso para ninguém. Porque eu não estava muito feliz de ser pastor, eu nunca queria isso. E eu fui cair lá, eu aceitei que Deus me chamou e aceitei ir para onde Ele me mandou. Mas eu não estava nada feliz, e eu não tenho orgulho de falar isso para vocês. Eu reclamava muito. Minhas orações eram orações... eu sempre agradeço porque Deus é Deus e não é Zeus, né? Zeus atira raio dos seus inimigos. Eu estaria fulminado. E aí o que começou a acontecer comigo é que eu tive que aprender a depender de Deus, porque eu tinha decidido que eu não podia depender dos meus pais. Então meus pais mandavam uma grana quando eles queriam mandar, mas eles não sabiam que aquela grana que eles mandavam para mim ia ajudar a comer e a me locomover. Eles não imaginavam o que estava acontecendo. E eu fui aprendendo, para ter o que comer, que eu precisava orar. Mas para o cara, com uma calça de grife, com um sapato de grife, uma camisa de grife, não era fácil entender isso. Sabe, quantas vezes a gente está orando, pedindo para que não falte nada para a gente, mas a gente não sabe realmente do que a gente precisa. Tem uma propaganda de uma grife que diz que você pode comprar isso, pode comprar aquilo, mas a felicidade não tem preço. Hoje a gente está focado em comprar muita coisa, mas não sabe como ser feliz. Eu ouvi recentemente que tem curso para ser feliz. E se o cara conseguir fazer as pessoas felizes, ele vai ficar rico. Vai ter milhares de pessoas fazendo curso para ser feliz. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando, comprando, consumindo, mas não estão felizes. Queria te dizer que tudo o que você precisa, o pastor vai conceder para você. Eu creio numa coisa muito louca. Você gosta de margarina, Deus vai dar para você. Gosta de manteiga, Deus vai dar para você. E os crentes que discutem o que faz menos mal, mais mal, o que você gosta? O Senhor vai cuidar de você. Mas Deus não vai te dar tudo o que você quer, porque Ele não é louco, Ele é Deus.
Tem gente que está pedindo para Deus dar as coisas que vão ser aquelas que vão fazer com que ele se perca para sempre. Dá isso. E assim que Deus te der, você vai pirar. Deus não quer fazer isso. A senhora está faltando o meu companheiro. Eu nem preciso que ele seja isso, aquilo. Eu preciso que ele seja um bonecão bonito aqui do meu lado. E vai aparecer o bonecão ali, mas ele está oco por dentro. Isso vai ser a sua destruição. Deus não age assim. Tudo o que você precisa Ele vai conceder, mas não o que eu e você queremos. E eu glorifico a Deus por isso, porque Deus é bom. Deus é bom. Ele não é como eu e você, sabe? A gente tenta como pais não estragar nossos filhos, mas a gente não consegue, porque a gente passa do limite. É hora de corrigir, a gente não quer corrigir, e alguém diz tadinho, e você já, né? Dá para ele. Deus não. Deus é justo, reto e bom. E você está precisando de um tapinha, Ele dá o tapa. E você fala assim, e aí o demônio fala assim, tadinho. Ele fala, não, eu amo. Eu corrijo porque eu amo. O Senhor, vamos falar? Mas se for verdade, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que Ele não é pastor de todo mundo. E você tem que decidir se você é ovelha, bode, ou se você é gado, o que você quer ser na sua vida. Porque a ovelha, ela tem uma diferença que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo que eu escolhi para a gente ver. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Quem gravou o vídeo estava fazendo um teste, tentando imitar o que o pastor fala para as ovelhas virem. E várias pessoas, eu escolhi só uma delas, imita a voz do pastor para as ovelhas virem. Mas aí ele chega e chama, e elas vêm porque elas conhecem a voz dele. O problema não é se você conhece a voz do pastor, mas se você é ovelha mesmo. Porque quem é ovelha segue o pastor. Deus chama e você diz sim, Senhor. Você não diz, Senhor, o país está em crise, eu não posso te atender. Senhor, eu estou com muita dificuldade em casa. Senhor, tem doença. Senhor, não, o pastor chama e você atende, porque você é ovelha do seu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Versículo 2: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Eu queria falar para vocês que esse texto diz que o pastor é que leva sua ovelha para se alimentar. Isso acontece no Oriente, onde ainda o pastoreio é itinerante, ou seja, em outros lugares as ovelhas elas se alimentam em retângulos, em pastos programados para que elas se alimentem de um grande retângulo, depois vão para um outro e depois o outro, até que o pasto vá se recuperando. Mas no Oriente ainda existe o pastoreio itinerante, ou seja, a ovelha vai sendo levada pelo pastor para se alimentar e para se dessedentar. E ela não pode, em hipótese nenhuma, ser colocada em qualquer lugar para beber. Se ela encontrar um riacho e ela tiver com sua lã, né? E ela resolver dar um passo a mais e com suas pernas ela fraquejar, o pastor vai ver o rebanho
que a ovelha anda uma perto da outra, às vezes vai o rebanho tudo água abaixo. Então o pastor tem que saber o que vai fazer. A alimentação do qual esse texto está falando, fala sobre a alma. Lembra? Refrigera a minha alma. E fala sobre o que é o alimento espiritual da sua vida. O que alimenta a sua alma. Nós estamos em um tempo em que as pessoas já não sentam à frente da televisão para assistir tudo que a televisão oferecer. Porque agora existe a internet, existem escolhas, existem aplicativos, existe uma série de coisas, mas não muda o que nós escolhemos comer. E não muda que talvez o que você se alimente por horas durante o dia seja lixo. Não sirva para nada. Você olha aquilo, é igual aquele filme que você está esperando para ver o que vai acontecer e geralmente não acontece nada. E você fala, por que aqui esse tema não é possível? Não é possível que seja tão ruim assim, mas é. Nós temos que fazer escolhas com que nós nos alimentamos. O Brasil é um lugar que, quando se fala em alimentação, de referências muito estranhas, porque existe uma diferença entre pessoas que estão passando fome em regiões do semiárido, geralmente, e pessoas que têm de tudo para comer. Então no Brasil falar de alimentação é uma coisa muito, muito difícil, porque existe uma grande diferença entre o que os brasileiros se alimentam. Alguns estão se alimentando bem, e outros estão, até a estatura deles está comprometida pelo alimento que eles não têm, por ser escasso. Isso no Brasil, não no mundo. Então, Deus preparou para você o que há de melhor. E eu queria falar sobre as águas tranquilas. De madrugada, um bom pastor acorda, ainda não raiou o sol. Ele abre o aprisco e leva as ovelhas para pastar. Se é um dia de luar, a lua está incidindo sobre as gotas que caem no oriente, que são orvalho. Se o luar incidir sobre aquelas águas, parece que um riacho se colocou sobre a terra. Enquanto a ovelha se alimenta de madrugada ainda, ela come da pastagem e bebe água tranquila. A água mais tranquila que existe. Eu não sei se você sabe disso, mas antes de você acordar, seu pai, que é Deus, está cuidando de você. Né? Nós estamos aqui com vários recém-nascidos, os pais super preocupados em como vão cuidar deles. Mas o pai dessas crianças sabe o que vai fazer. Eles não, os pais não. Ele pode pegar isso, pode pegar aquilo. O pai cuida, como ninguém vai cuidar. Deus quer levar você para se alimentar. Boa comida, boa pastagem, sabe? Água boa, tranquila, quando é cedo, quando seu coração ainda não está cheio de notícias horríveis, né? Parece que nós estamos passando 4 anos em que parece que os jornais estão tentando disputar para ver qual a pior notícia. Nenhuma notícia brasileira parece, ou do mundo, parece não ser seguida de uma outra notícia horrível. Deus quer ter um tempo a sós com você e Ele, para conversar. Deus quer sentar com você e está Ele e você a sós, não para você desfechar uma lista de coisas que você quer, mas para estar Ele e você, Ele aplacar a angústia do seu coração, a aflição da sua alma e dar comida para você. O descanso que nós não conseguimos ter, as pessoas cada vez mais têm dificuldade para descansar, todos nós. Ele me faz repousar. Deus quer te dar descanso. E só Ele pode fazer o que você não consegue fazer, que é ter paz. Eu passei um ano de muitas tribulações. Começar um novo trabalho nas perspectivas do que a gente começou, sem fazer um grupo de apoiadores, sem fazer reuniões. Dependendo de Deus, Deus usou vocês também, não resta dúvida, mas foi um ano difícil. Por várias razões. Eu tenho paz. Eu descanso numa paz. Estou vivendo uma paz que eu não sei explicar. E eu entendo que essa é a paz de Deus. E Deus quer te dar essa paz, para você descansar. E se você estiver em rebelião com o pastor, você não vai ter paz. Mas eu queria te falar que mesmo assim, as ovelhas são tão curiosas, que elas não se satisfazem, mesmo tendo um bom pastor.
É uma ovelha de um vizinho do Philip Keller. Passou para o lado de cá, e as pastagens do vizinho eram muito ruins. E a ovelha passou para o lado de cá e comeu tudo que ela podia, e o que ela não podia também, e não estava passando bem. Então, as ovelhas são marcadas nas suas orelhas de quem são os proprietários dela. Então, o Felipe levou a ovelha fujona para o pastor vizinho, e conversou com ele. Olha, ela foi para a nossa fazenda, e ele diz, ela nunca mais vai fugir. Cortou a garganta dela imediatamente. Nós temos um inimigo das nossas almas que está aí querendo fornecer para a gente, através da internet, de tudo, todo tipo de alimento possível. Mas isso não tem interesse na sua alma e no seu futuro. Há coisas que vão destruir você. Há caminhos e escolhas que você vai fazer de alimentação, da sua alma, que vão destruir a sua vida. E Deus não quer isso. Deus tem um plano de abençoar você e não de ver a sua vida destruída. Sabe, Deus quer que você se alimente. Mas a gente tem um problema, a grama do vizinho é sempre mais verde. A grama do vizinho é sempre mais verde. E o que acontece às vezes é que ir para o vizinho, não pense que não tinham ovelhas que não queriam ir para o outro lugar no vizinho para saber o que tinha lá, mas não sabem que o vizinho é impiedoso. Não se preocupa. Não sei se você está curioso para saber o que o vizinho tem para você, além do pastor, que é Deus, que é Jesus, mas o vizinho não tem pena e nem vai ter pena de você. Não tenha dúvida disso. Você procura o pastor esperando que ele vai alimentar você, porque ele vai fazer isso. E vai trazer um alimento para a sua alma, que vai dar esperança, não sobre o que está acontecendo no país, mas para toda a sua vida. Ele quer te dar esse alimento, você e ele, a sós. Sabe, uma boa igreja, com um pastor humano, bom, que tem um caráter que se assemelha ao caráter de Deus, ele vai poder pregar uma palavra boa, um alimento bom, mas ele nunca vai ser Deus. E esse é um erro que os seres humanos têm. Nunca vai ser Deus. Ele vai te ajudar a dizer, olha, existe o Supremo Pastor, e eu preciso estar a sós com ele. Quantos dias você gastou, quantas horas você gastou esse ano para estar a sós com o pastor da sua alma? Para ficar você e ele quietos, enquanto anoitecia. Sua vida pode mudar se o Senhor for o seu pastor. E você vai perceber que nada vai faltar, porque Ele está cuidando de você. Ainda que eu ande, eu estou pulando do verso 3 agora, para o verso 4, e eu vou explicar por quê, tá bom? Porque eu estou analisando uma travessia, e a travessia começa exatamente agora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, sobre o que Davi está falando? Nas regiões do Oriente, onde Davi foi pastor, existem os lugares que são os platôs, os lugares mais altos. Lá ficam as melhores pastagens, mas também são lugares mais inacessíveis. Para chegar aos platôs, você precisa passar pelos vales. Não existem platôs, ou não existem os topos dos montes, se não houver vales. Mas é nos vales onde se encontram os covios de lobos. E os covios de lobos estão ali, esperando a espreita. Ali também, às vezes, aguardam a espreita os leões. E aquele vale de sombra pode ser o vale da morte. Mas a ovelha só vai chegar no platô e vai se alimentar se ela passar pelos vales da sombra e da morte. Queria falar para vocês que se você quer passar por uma travessia da angústia até a habitação da bondade, é preciso que você encare as sombras da morte. As sombras da morte, elas estão em todos os lugares. Elas nos cercam. A morte nos cerca, por mais que nós não queiramos isso. E a morte, ela acontece quando o ano vai chegando ao fim e a gente percebe que o que a gente esperava não aconteceu.
Impiedosamente, nós somos levados a também refletir que o que nós esperamos esse ano não aconteceu no ano passado. E se você for mais velho e começar a fazer uma viagem mais longa, você fica em depressão. Porque você percebe que passou-se uma década ou duas e você não conseguiu fazer o que você esperava. A gente tem aflição sobre as situações que nós não tivemos controle, que saíram do nosso controle e viraram uma grande destruição. Nós, nos lugares estreitos em que nós passamos ou vivemos, e eu já falei, acho que na semana passada ou na anterior, que na língua, no nosso vernáculo, anguis é um lugar estreito no latim, que significa angústia. Nós muitas vezes estamos num lugar estreito que não cabe para nós. Nós estamos perto de um covil onde os inimigos estão ao nosso redor e nós não sabemos como enfrentar essa situação. E é uma região de sombras, onde e as sombras, elas nos assustam. Não demora muito para que uma criança, até sendo educada a enfrentar a escuridão, fique com medo do escuro, porque o escuro, ele não sabe o que tem. Algumas pessoas estão já adultas e têm medo do escuro ainda, porque as sombras assustam e nós não sabemos o que há de vir. Nós não estamos de verdade preparados para as sombras. E eu queria te dizer que quando nós estamos cercados por sombras e o nosso coração está tomado por sombras, nós começamos a imaginar o que as pessoas pensam de nós. Nós começamos a ficar com medo dos relacionamentos. Se você saiu do trecho ou do lugar onde Deus queria para a sua vida e você esperava ter um futuro melhor, agora você tem medo de retomar a sua história. Por mais que a igreja aqui tenha falado ao longo desse ano sobre um novo começo, talvez você não tenha coragem de encarar, bancar esse novo começo, porque você fica com medo do que as pessoas vão pensar, ou talvez você fique com medo do que você pode pensar, ou que você não seja capaz de fazer isso. A tua presença me consola. É a tua presença que me faz atravessar esse lugar, dos vales para os platôs. Eu queria mostrar para vocês como algumas pessoas encaram a morte, ou como as pessoas em alguns lugares do mundo resolvem tributar a honra à morte, ou mostrar a dor que eles sentem por causa da morte. Eu escolhi imagens fortes, mas eu queria dizer que você não pode enfrentar o luto, os vales da sombra da morte, com a destruição. O luto, por mais que você sofra a perda, Deus não planejou que você se destrua. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O lugar das sombras é o lugar dos predadores. À noite nós sofremos as dores das coisas que nós nem sabemos mensurar. À noite nós temos dificuldade de lidar com as grandes perdas, das quais nós não conseguimos repor. Grandes perdas, pessoas amadas que partiram, todos nós vamos viver isso, né? Conto para vocês que falar da minha mãe, pensar na minha mãe, visitar a casa onde meus pais moravam, é quase impossível para mim ainda. Já se passaram 2 anos, mas é quase impossível. Como lidar com isso? Só com a eternidade de Deus e com 2 ações que Deus tem: o bordão
E eu queria explicar para vocês. O bordão é como se fosse um bastão de beisebol que vai na cintura do pastor e que ele atira com precisão para assustar um animal, ou se for um animal menor como um lobo, é capaz até de matá-lo se o acertar com a força certa. Esse é o bordão do pastor que fica aqui, ainda existe até hoje. E o cajado, que não é uma ferramenta de disciplina, mas é uma maneira de puxar a ovelha para perto, são o símbolo do poder do pastor e da misericórdia do pastor. Misericórdia é um coração para com a miséria, e o poder do pastor é de fazer coisas sobre as quais você não tem poder. Diante do vale da sombra da morte, os seres humanos ficam impotentes. Eles não têm como preencher o vazio da saudade, eles não têm como preencher o vazio da escuridão. Mas eu queria te lembrar nessa noite que a Bíblia diz no Salmo 139 que as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Ele olha no profundo da noite e acha você. Ele pode tudo. Ele é Deus para isso. Quando você pergunta o que eu posso fazer, como mudar, como me livrar do medo, como preencher essa saudade que eu não consigo resolver, talvez não haja resposta em você, mas Deus tem poder que os conselhos dos seus amigos não têm para te ajudar. Hoje em dia, ouvir as opiniões de todos é um meio de você ficar completamente perdido. Deus tem poder e Ele tem amor para cuidar de você, e Ele quer que você experimente o que o coração dele tem para você. Ele tem poder para curar você no mais profundo do seu ser. Nós vamos falar disso. Ele tem poder para agir onde eu e você não temos. A bondade de Deus é o seu atributo, do qual surge o amor de Deus e a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é o poder de Deus de pensar as feridas, de trabalhar nas feridas, que são muitas vezes consequências dos nossos enganos e dos nossos erros. Deus entra com o seu amor para mudar as feridas que nós fizemos na história da nossa vida. Algumas feridas são permitidas por Deus. José sofreu, e depois que ele sofreu, ele sofreu, e depois que ele sofreu, ele sofreu. Surgiu uma esperança e a esperança desaparecia. E quando ele estava completamente sem luz, numa cadeia, Deus o trouxe para o lugar que ele planejou, para ser o segundo homem do mundo. Porque Deus pode. Porque Deus pode. Porque Deus pode. Porque Ele é. Não existe um vale da sombra e da morte onde Ele não esteja com você. Ainda que eu ande pelo vale, vamos juntos? Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum. Oh, glória a Deus, que bom ouvir vocês falando isso. E nós cantamos aqui que o Senhor nos livra do medo. Seja assim com você. Essa travessia da angústia, que esse lugar estreito, para casa, a habitação da bondade, ela passa por um enfrentamento dos inimigos. Inimigos vão ter que ser enfrentados, sabe? E aí eu queria te contar sobre o verso de número 5, tá? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu ia dizer para você o seguinte, que esse trecho da poesia parece não fazer sentido se você não sabe nada do Oriente. É uma coisa sem sentido, seguido de outro sem sentido. Então eu vou te contar a história. Quando chega o verão, nós estamos sentindo o verão agora, né? As ovelhas, estamos daqui a 5 diazinhos, verão, né? As ovelhas, elas enfrentam um dos inimigos mais silenciosos e mais terríveis que elas podem enfrentar. São a proliferação de parasitas, insetos que proliferam suas larvas nos tímpanos das ovelhas. Então, eles penetram ali e ali depositam os seus ovos.
Quando há a eclosão dos ovos, você imagina um sistema de parasitas, a ovelha fica enlouquecida. E ela tem essa parte da cabeça dura, né? Mais dura, ou seja, esse lance de cabeça dura e ovelha combina. Ok? Fica dado o recado. Quase toda ovelha é cabeça dura, tá? E ela tem um golpe, as ovelhas não tem quase golpe nenhum. A única coisa que elas conseguem é dar amarradas, que é uma cabeçada. Mas geralmente esse golpe elas dão umas nas outras. Porque você dá uma cabeçada na boca do leão, não funciona. Então, que inimigos esse texto está falando que é um enfrentamento? São os insetos na orelha da ovelha. E qual é o remédio que o pastor tem para isso? Azeite. Derrama azeite. As ovelhas já estão na mesa. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Estão na mesa. A mesa é o platô. Ali os insetos vão fazer a festa. E aí o bom pastor derrama azeite. O azeite entra no ouvido e se torna um antisséptico natural contra a presença dos insetos. O cálice transborda. A que Davi estava fazendo referência? A presença do Espírito Santo na vida do crente. Ele está atormentado. Ele está terrivelmente aflito pelas inimizades que a vida vai gerar, pelos conflitos da vida, pelo futuro. E ele está tentando resolver o problema na força e na violência, na marra, na amarrada. E Deus tem uma solução para isso, que é o azeite. Somente a unção pode terminar com uma luta terrível que está acontecendo dentro de você, entre as trevas e a luz. Muitos dos nossos problemas, ou quase a grande maioria deles, seriam solucionados se a unção de Deus estivesse sobre nós, que é a presença plena do Espírito Santo preenchendo todas as áreas da nossa vida, não só a área do louvor, não só a área da pregação, mas toda a nossa vida. E eu queria te dizer que unção é isso, uns são e outros não são, ok? Como funciona isso? Unção não é uma aparente espiritualidade. E às vezes tem pessoas que têm frases de impacto, emoção, ou sabe muito da Bíblia e já aprendeu muito, mas o Espírito Santo não está agindo mais, nem em gente que tem emoção, nem em gente que sabe muito da Bíblia. Não é uma conduta imposta, comunitária. É o derramamento da pessoa de Deus em nós. É o Espírito Santo preenchendo todos os espaços da sua vida. E aí o inimigo não tem mais força para dominar. Não porque ele não age, não porque ele não tem força sobre você, mas ele não tem domínio sobre você mais, porque o óleo de Deus está com você. Queria te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu companheiro que veio nessa noite aqui. Você vai ter que encarar os inimigos. Não tem jeito. Pode bater a cabeça onde você quiser. Talvez você já esteja já com a cabeça, você é bom, cabeçudo, bom mesmo. E vem na igreja, recebe uma dose espiritual e bate a cabeça, e bate, e volta de novo na igreja depois de um tempo. E a sua vida está destruída. Queria te convidar nessa noite a se render ao óleo do Espírito Santo e ao pastoreio de Jesus. Queria te dizer uma coisa, tem gente que acha que é uma boa ovelha, não é boa ovelha de ninguém nessa terra, não tem nenhum pastor, porque não se submete a ninguém, e também não se submete a Deus, mas como Deus é invisível, ele acha que é obediente. Olha, eu não sou o Espírito Santo, Ele é Deus, e se Ele é Deus, está falando ao seu coração, renda-se a Ele, e diga: Deus, entra com óleo na minha vida. Esse ano, irmão, você pode ter saído, ser uma pessoa sem igreja, ferido, passou por situações, mas até quando isso vai acontecer? Deixa Deus te curar, deixa o óleo penetrar, em frente, o que você precisa enfrentar, com a presença de Deus ao seu lado, para chegar aos platôs. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Por fim, eu queria falar sobre
a habitação da bondade e da misericórdia. Versículo 3 diz uma coisa muito interessante: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Para a gente chegar nessa casa da bondade, eu já falei que a gente passa pelos vales da sombra da morte, mas o verso 3 diz o seguinte, que são veredas de justiça, e é bonita a palavra vereda, mas vereda significa senda estreita, caminho cheio de curvas. E para andar num caminho cheio de curvas, e principalmente se houver um abismo, né? Não sei se você já visitou o Chile, de carro em alguns lugares, você vai fazendo um zigue-zague, para subir 2, 3 mil metros. E se você errar o zigue-zague, então é zague. É isso. E o que acontece se estiver nevando? E aí é zague mais fácil ainda. Então é difícil. Você vai subir para os lugares mais altos, você tem que olhar. Você está andando, é um passo do lado do outro. Por quê? Porque é uma vereda. E a vereda da justiça é a retidão de Deus. A justiça é o próprio Deus. Deus não é imparcial. Ele fala assim, não, esse aqui é meu servo, ele pode adulterar, ele pode roubar, porque ele é meu servo. Ele deu o dízimo o ano inteiro. Deus é justo. Fala assim, não, meu filho, você deu o dízimo, está contado. Vou te abençoar assim. Mas você é adulto, eu também vou julgar você. Se é ladrão, eu vou julgar você, porque eu sou bom, mas eu sou justo. Então, a justiça de Deus é o caráter de Deus. Seguir pelas veredas da justiça significa tornar-se parecido com o caráter de Deus, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É desejar andar com Deus e entender que Deus está ao seu redor e que porque Deus está perto de você, você o teme, não com medo dele, mas com respeito a ele. Eu ajo assim porque Deus está comigo. A diferença de uma pessoa cheia de temor a Deus e uma pessoa que não tem temor a Deus, mesmo que ambos se chamem cristãos, é que uma pessoa que teme a Deus vive de uma forma diferente porque vê a Deus, enquanto aquele que não teme a Deus não vê a Deus e não muda a sua conduta. Às vezes as pessoas acham que você não age de uma maneira maldosa ou errada porque você não saiba. Não é isso. É porque você não pode. Porque seus braços, suas pernas foram crucificadas com Cristo. Porque seus lábios foram queimados com as brasas do altar. E você já não tem uma boca nem um corpo para fazer o mal, porque eles morreram com Cristo. Esse é o caráter de Deus, é o bom temor ao pastor. Não porque ele é um boiadeiro, mas porque ele ama você. Isso muda toda a sua vida. Você é o templo, a habitação de Deus. Você é o lugar onde Deus quer habitar. Não é no hotel. A igreja não é um hotel. A igreja é você. A igreja anda. E tem que saber que passos está dando. Olhando para a referência que é o próprio pastor. É interessante que o pastor, ele tem que ir na frente. Bom pastor não é aquele que reúne e diz, gente, vocês acham que tem lobo ali ou não? Vai você na frente, ovelha. Não, o bom pastor vai na frente. Foi o que Jesus fez por nós. A justiça que Deus quer na sua vida é aqui. É como você age aqui. É como você ama as pessoas. É como você vive ao lado de Deus. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome, por causa do teu nome. Irmão, às vezes você está sofrendo, às vezes estão fazendo uma coisa que é injusta com você, às vezes você está numa situação difícil, e você não imagina que você disser, Senhor, é em teu nome que eu estou aqui. Que autoridade isso tem, irmão? Você não sabe. Que autoridade tem isso sobre o inferno, sobre a terra? É em teu nome que eu estou aqui. Guia-me por essas veredas por causa do teu nome. Certamente, vivendo dessa maneira, o verso 6 diz, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida.
É como se tudo que você está vivendo nos dias da sua vida fosse chegar num momento e vão ser plenos. E o cristão tem que lidar com as perdas do vale da sombra da morte, entendendo que os platôs existem. E que o cristão tem que amar a presença plena de Deus na vida dele, que um dia vai acontecer, onde toda dor vai desaparecer. E só a bondade e a misericórdia de Deus vão ser plenas na sua vida. Misericórdia recebida de Deus. A Bíblia diz que quem não usou de misericórdia não vai receber misericórdia. Por isso tome muito cuidado, se você é o cara que gosta de tudo na ponta da faca, resolver. Porque cuidado que um dia a faca também vai furar você. A bondade, ela se espalha na casa, nesse lugar pleno. Assim como na primavera, nos platôs, você pode imaginar as flores selvagens exalando seu perfume. A bondade de Deus se espalha pela casa, que é a sua vida. E Deus quer que você seja bondoso. Então, uma igreja de pessoas que temem a Deus, que não é bondosa, não é uma igreja de Deus. Os crentes são bobos, porque bondade é para bobo. Muita gente pensa isso. Mas a bondade muda o mundo. A generosidade muda o mundo. A maldade não muda o mundo. A maldade, ela é individualista. E a bondade pensa num mundo totalmente diferente. Eu queria ousar dizer que alguns gestos de bondade vão mudar a vida das pessoas para todo sempre. Porque Deus fez isso por mim, por você, e mudou a nossa vida. Eu queria falar sobre a misericórdia de Deus. Lamentações 3, versículo 21 em diante, diz uma coisa muito interessante. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Bom, está aí uma contradição nesse texto. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se. Se não tem fim, não precisa se renovar. É porque elas não se renovam mesmo. É isso mesmo. Quem tem dia ou manhã sou eu e você. Deus não. Deus não funciona no relógio, dia e noite. É você que tem uma experiência com a misericórdia de Deus quando acorda. A misericórdia de Deus não dorme. Ela não tem fim. Ela é infinita. Agora eu e você trabalhamos com dia e noite, manhã e após manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Eu e você não somos. Por mais que a gente se ache fiel, eu e você não somos. Mas Deus é fiel. E Ele resolveu pôr um pouquinho, ou necessário, de coração para com a sua miséria. Eu queria te dizer que se você se sente miserável, com uma dor miserável, que ninguém consegue entender, nem consegue compreender, com um vale de sombra e de morte maior do que você, Deus tem um coração preparado, uma cura preparada para o seu coração ferido, que é o coração dele, para com a sua miséria. Isso é misericórdia. Essa palavra do latim significa isso, coração para com a miséria. Esse é o remédio de Deus para a minha ferida e para a sua. E é bondade de Deus, porque nós somos inconvenientes. Seu filho pede 10 vezes a mesma coisa, e na primeira você diz que não vai dar, e na 10ª você está irritado e não vai dar ainda. Tem gente que está pedindo pela 1000ª, sabe, trilionésima vez a mesma coisa para Deus. Deus já disse na primeira vez que não vai dar. Por quê? Porque Deus ama você e a mim. E Ele é misericordioso e bom. Ele vai dar o melhor. Você quer uma porcaria e está insistindo para Ele te dar, e Ele não vai te dar. Ele quer um novo caminho para você, e você está insistindo. Pare de insistir, meu irmão, renda-se. Eu queria que você voltasse comigo a poder orar mesmo. Essa palavra do verso 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Vamos juntos? Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Estamos com umas ovelhas muito apressadas. Tenho medo que tenha antílope aqui. Não, né? Vamos de novo, mais devagar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Irmãos, eu gostaria de ler o salmo inteiro de novo com vocês, mas se você guardou essa primeira parte,
e disser: Senhor, eu sou ovelha. Eu não vou mais ser bode, não vou mais ser antílope, não vou mais ser dono da minha vida. Vai ser o Senhor. Ele vai fazer isso. Essa é a minha palavra para você. Nós ainda vamos ter aí o nosso culto de Natal no dia 23, no dia 30, o nosso culto de virada de ano. E você deve vir, trazer seus amigos. Mas a minha palavra é que Deus possa atravessar com você, desse lugar estreito, escuro, para os platôs, a habitação da bondade na sua vida. Deus te abençoe.